Bom, gente, então nós vamos falar, a convite do pessoal aqui do sindicato, sobre essa exposição ocupacional ao benzeno. Inicialmente, nós vamos falar o seguinte, vamos esclarecer bem o seguinte. O benzeno. O benzeno é uma substância comprovadamente cancerígena em ser humano. Então, se existe, inclusive, uma portaria do Ministério do Trabalho, a portaria 9, de outubro de 2014, que considera o benzeno, né, na lista do LINAC, que é uma instituição da Organização Mundial de Saúde, que ela classifica a substância cancerígena, suspeito em animais, suspeito em humanos. Então, o benzeno já é comprovadamente uma substância cancerígena em humanos. Então, isso não há nenhuma dúvida. A segunda questão é o seguinte, aí nós vamos, agora, ele é uma substância cancerígena, nós temos que analisar essa situação de exposição. Essa situação de exposição que gera um grande complicador, principalmente nos postos de revenda de combustível. Nesses postos de revenda de combustível, então, que é uma norma recente, é mais complexa essa questão do benzeno. Principalmente aí foi introduzido no anexo 2 da NR9, e essa norma, como eu já falei de manhã, ela foi resultante de uma discussão na comissão tripartite, que tinha os representantes, havia representantes do governo, dos empregados, dos empregadores. Essa norma, ela foi debatida e aprovada. E depois da sua aprovação, o pessoal, principalmente os postos de revenda, verificaram, tem muita coisa que não tem como aplicar, começou as normas, o pessoal autuando, o Ministério do Trabalho autuando muitas coisas referente à norma e etc. Bom, com base nisso, a federação dos postos, através do Zé Antônio e o Dr. Bernardo, que é o advogado lá do Minas Petro, lá em Minas, me pediu que eu fizesse um estudo sobre a questão da exposição ocupacional ao benzeno em postos. Então, não só a exposição ocupacional, como também um outro problema que ele questionou muito, o pessoal disse que os revendedores, os empresários questionam muito sobre a questão do uniforme. Então, com base nisso, nós fizemos um estudo. Nós pegamos um posto em Belo Horizonte, alguns postos que tinha todas as operações, porque na norma lá, essa norma, o anexo 2, fala de várias operações. Fala uma operação de frentista, de descarga, de medição de nível de combustível, etc. Então, alguns postos não tem tudo isso, outros têm. Então, pegamos um posto maior, postos maiores, né, que tinha, alguns postos inclusive tem lavagem de uniforme, né, e lá alguns postos que nós analisamos, e fizemos um estudo, que esse estudo, segundo ele vai levar na comissão tripartite para tentar negociar uma possível alteração. Então, eu vou apresentar nesse trabalho os dados que foram apresentados, os dados que nós levantamos nesse estudo. A primeira coisa que nós fizemos uma análise dessa norma com ele foi o seguinte, olha, já existem outras normas do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho hoje, nós temos um conjunto de 36 NRs. Cada uma trata de um tema. Essas normas vêm evoluindo com o tempo, né? E vêm cada vez aperfeiçoando. Mas muitas vezes essas normas é resultante dessa discussão dessa comissão tripartite. Algumas normas, então, elas repetem, às vezes, algumas outras que já tem em outras normas. Por exemplo, na NR9. A NR9 trata do PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O benzeno foi colocado ali no anexo 2. Mas tem algumas coisas, por exemplo, que tem outras normas, por exemplo, quando a gente trata de exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos. Nós temos, por exemplo, a NR15, que trata das atividades e operações insalubres. Então, às vezes, algumas normas apresentam, inclusive, algum conflito normativo. Então, inicialmente, a primeira coisa que nós apontamos é o seguinte. Nós temos lá
no ANR15, a norma regulamentadora 15, que trata da insalubridade. E lá no anexo 13, ela trata de substâncias químicas, agentes químicos, por meio de uma avaliação qualitativa, e menciona alguns agentes químicos nessa norma. E ela incluiu lá o anexo 13A, e esse anexo 13A trata especificamente do benzeno. Por ser uma substância cancerígena, inclusive tem uma comissão de benzeno, né? Tem uma comissão de benzeno, que está sempre estudando, desenvolvendo estudos sobre benzeno. Nessa norma do anexo 13A, ela define que vai aplicar essa norma quem armazena, quem transporta, quem utiliza, quem manipula misturas líquidas contendo benzeno, contendo 1% ou mais no volume. Então hoje nós sabemos, por exemplo, solventes. Hoje todo solvente, os tinners, não tem mais que 1% de benzeno. É proibido essa comercialização com mais de 1% de benzeno. Ou seja, a norma presumiu que até 1% você pode trabalhar com benzeno. Isso foi resultante, as normas normalmente, as normas no Ministério do Trabalho, que o Ministério do Trabalho normalmente, elas são resultantes também de normas internacionais, especialmente as convenções da OIT. Então a OIT tem várias convenções que depois de promulgada no Brasil, elas viram lei. E uma das convenções da OIT aqui, que foi ratificada pelo Brasil e promulgada por esse decreto 1253 de 94, é a 133, que também fala que a exposição ao benzeno são aquelas que expõem os trabalhadores a hidrocarboneto aromático, o benzeno é um hidrocarboneto aromático, ou os produtos cuja taxa de benzeno ultrapassar a 1% em volume. Então, ou seja, o anexo 13A, da mesma forma, seguiu essa convenção de 94, que foi promulgada no Brasil em 94 por aquele decreto. O anexo 13A foi em conformidade com a Convenção Internacional, de 1% em benzeno. Agora, estranhamente, veio o anexo 2 da NR9 e nem se referiu ao anexo 13A. Então, aí é uma coisa estranha que a comissão que implantou, né, a comissão que implantou essa norma do benzeno, não sei quem que estava na comissão, por que eles não... Já tem uma norma aqui, que é o anexo 13A, qual o motivo que nem referência nenhuma fez o anexo 13A? Está certo? E junto ao anexo 13A, nós temos uma instrução normativa do Ministério do Trabalho, A1, de 94, que trata de toda uma estratégia de avaliação do benzeno, inclusive com tratamento estatístico dos dados, que nós vamos ver aqui na frente. Bom, então, essa é a primeira coisa do critério legal. Bom, analisando, a primeira coisa que nós fizemos um estudo lá com o pessoal do Zé Antônio, lá da federação, foi analisar a gasolina. Nós fizemos 2 análises de gasolina, um nesse laboratório, uma análise, outra na Universidade Federal do Paraná. Uma deu 0,37%, a outra deu 0,76%. Mas o posto de combustível não só tem posto de combustível, tem outros combustíveis. O álcool e o óleo diesel sequer deu abaixo do limite de quantificação. Ou seja, não vou dizer que é 0, mas o mínimo que o laboratório consegue detectar. Tá certo? Óleo diesel, álcool, metanol, então não tem nada. E a gasolina nesses valores. Nós temos aqui, disponível na internet, a FISPQ, a Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos. Todas essas FISPQ, da Shell, da Ipiranga, da Petrobras, todas elas, na sua composição, uma das informações dessa ficha é a composição química. Todas elas falam que a composição do benzeno é menor do que 1%. Todas, se você analisar. Óleo diesel e álcool nem menciona, porque não tem benzeno no óleo diesel. Apesar de ter uma mistura de gasolina no álcool, mas não tem benzeno. Praticamente você não acha nada. Mesmo nas análises que nós fizemos. Bom, então, num primeiro momento, a norma ela conflita com o que nós mostramos no anexo 13A e na convenção. Porque eu estou tratando de um agente benzeno que não tem benzeno. Mas isso eu deixar para a gente refletir sobre isso, né?
A norma deveria ter uma ligação, uma integração entre essas normas. Bom, continuando, então, nós fizemos, a primeira coisa que nós fizemos foi isso. Mas vamos, então, analisar o benzeno. O benzeno tem limites de exposição? Tem. Tem muita gente no Brasil que esse anexo 13A não estabelece um limite, estabelece um limite que é um valor de referência tecnológico. Esse valor de referência tecnológico é 1 ppm ou 3,15 miligramas por metro cúbico para o benzeno. Ou, nas empresas siderúrgicas, que não é empresa siderúrgica, normalmente você tem muito benzeno, porque as coquerias, né, produz benzeno. Então, é 2,5 miligramas por metro cúbico. Aqui é uma primeira incoerência dessa norma também. Por que na indústria siderúrgica o limite é 2,5 vezes maior? Entendeu? Não tem sentido. A saúde do profissional da siderúrgica é diferente de outros setores? Ele é mais resistente ao benzeno? Também nós temos uma incoerência nessa norma aqui também. Esse valor de referência, esse se refere a uma concentração de benzeno no ar exequível do ponto de vista técnico. Esse é o item 6 da norma do anexo 13A. Então tem muita gente que entende, a comissão de benzeno muitas vezes quer discutir, o valor de referência não é um limite. Eu sei que não é um limite, gente, é uma referência. Mas é uma referência para eu saber se eu estou com um trabalhador para avaliar um risco, para avaliar ou não o risco. Esse valor de referência tecnológico era um valor para substâncias cancerígenas instituído na Alemanha. Hoje nem a própria Alemanha utiliza esse valor de referência tecnológico. Ela mesma tem um limite de exposição. E no mundo inteiro você tem limite de exposição para o benzeno e para outras substâncias cancerígenas. Algumas substâncias cancerígenas não. Mas o benzeno, por exemplo, que é o nosso assunto aqui, nosso agente, tem. Então, nesse caso, existe um limite de exposição no mundo inteiro. Uma norma que é adotada e aceita na maioria dos países do mundo, inclusive no Brasil, que a NR9 autoriza se utilizar a CGH, essa instituição, né, essa instituição americana de higienistas ocupacionais, que todo ano publica seus limites de exposição. Todo ano ela publica seus limites de exposição, né? E a NR15, que está defasada de 40 anos, foi baseado nela de 1978, só que todo ano ela está sendo atualizada. E no caso específico do benzeno, ela considera um limite de 0 ppm para uma concentração média ponderada nas 8 horas. Mas nessa exposição de curta duração, ela pode chegar a 2,5. Mas uma exposição de curta duração, ou seja, uma média ponderada de 15 minutos durante a jornada. Então observa que o limite é a metade do valor de referência, né? E 2,5 quando eu tenho uma exposição de até 15 minutos de curta duração. Então, esse é um critério técnico. E outros países, como a Inglaterra, como a Espanha, como a Itália, como a França, todos eles têm um limite de exposição normalmente parecido com o da CGH. E a CGH estabelece que as substâncias cancerígenas, a gente tem que ter muito cuidado, trabalhar com o nível mínimo possível. O limite de tolerância não é uma barreira, não é uma coisa segura, porque você está tratando de saúde do trabalhador. Mas você trabalhar como uma referência, trabalhar com as concentrações mínimas possíveis, né? Ter um controle muito rigoroso dessa substância. Bom, então com base nisso, nós vamos fazer o seguinte, então nós temos que chegar lá, num posto de abastecimento, posto de revendedor, vamos fazer um estudo primeiro das concentrações ambientais, conforme está naquele anexo 2, isso que nós propusemos lá com o Zé Antônio. E fizemos. A primeira coisa, fizemos primeiro a avaliação ambiental. Quando nós estamos falando, nós temos um limite, 0,5 ppm ou vai ser 1,5 miligrama por metro cúbico, passando para metro cúbico, né? Ou o valor de referência tecnológico de 1 ppm. Vamos ver o que nós temos, então, no posto. Então, nesse caso, quando a gente vai fazer uma avaliação, vamos avaliar vamos monitorar o trabalhador. O que ele está respirando dos vapores de gasolina que você tem num posto. Essa medição
você tem um padrão para a gente andar fazer uma análise. Esse método analítico da NIOSH. NIOSH é a instituição dos Estados Unidos que estabelece vários métodos analíticos para ruído, para poeira, que o Brasil segue. Que a Fundacentro tem alguns métodos analíticos, mas a Fundacentro não tem todos os métodos analíticos. Ela tem um método analítico, procedimento, por exemplo, para vibração, para ruído, para alguns vapores orgânicos, ela tem. Mas a gente tem que buscar outras metodologias. Isso aqui te dá uma metodologia de análise de campo e uma metodologia de análise de laboratório. Então, como é que você faz essa medição? Você coloca uma bomba individual, um tubo de carvão ativado ao nível respiratório do trabalhador e ele vai trabalhar com essa bomba vai aspirar o ar para esse tubo. Ele vai trabalhar às 8 horas ou 15 minutos, dependendo do tipo de avaliação que você vai fazer, se é de curta duração ou se é de média ponderada na jornada. Ele vai trabalhar com essa bomba, puxando o ar nesse tubinho. Depois, esse tubo a gente vai enviar para um laboratório, e o laboratório, por meio de uma cromatografia líquida, que é um instrumento de laboratório, vai determinar quanto de benzeno que tem ali. Em função do volume que nós coletamos na bomba, concentração sobre volume, nós chamamos com a quantidade de miligrama por metro cúbico. Ou ppm, que é uma unidade parte por milhão, que tem uma conversão. Por exemplo, 1 ppm de benzeno é igual a 3,19 miligramas por metro cúbico, como nós mostramos ali. Tá certo? Bom, mas nós temos uma outra situação aqui, que é a Instrução Normativa 1 de 95 do Ministério do Trabalho, que ela fala que a empresa, o anexo 13A, fala que quem trabalha com benzeno tem que ter uma norma, tem que estabelecer um programa que é o PPOB. O PPOB é um programa de prevenção ocupacional do benzeno rigoroso, muito mais rigoroso do que está o anexo 2 da NR9. Então você não pode brincar muito, não. Você manda para fazer o PPOB, vai ser muito pior. O PPOB é mais rigoroso, que é quem trabalha com benzeno mesmo, com mistura de mais de 1%. Né? Grande siderúrgica, petroquímica, isso aí é um negócio complicado. Você tem que fazer um programa muito bem feito. E dentro desse programa, você tem um monitoramento. Esse monitoramento da Instrução Normativa 1 do Ministério do Trabalho, eu tenho que fazer no mínimo 5 coletas de benzeno, no mínimo, em cada trabalhador, em cada GHE, em cada grupo homogêneo de exposição. Vou agrupar os trabalhadores. GHE, vou agrupar. Então, um frentista, um GHE. Né? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou coletar no mínimo 5 coletas. E fazer um tratamento estatístico. Vou calcular o limite superior de confiança com 95% de certeza. E esse limite superior de confiança com 95% de certeza vai me dar o meu critério de monitoramento, meu critério de exposição, meu monitoramento, meu controle do trabalhador. Bom, engraçado que o anexo 13A não falou nada disso. O anexo 13A sequer fala de avaliação, praticamente. O anexo 2 nem fala nada disso. Nem menciona, nem fala como é que você avalia benzeno. Aí o que acontece? Todo mundo que vai do anexo 2, os auditores fiscais podem até informar, vai lá, ninguém nem mede benzeno. Mas como é que você quer que o cara vá usar máscara, não vai usar, que ninguém nem mediu? Ah, mas medir benzeno, a maioria porque tem vários prestadores de serviço que chega aí e não sabe nem medir benzeno. E quando mede errado, mede para laboratório que não são laboratório, tem que ter um laboratório credenciado, um laboratório certificado, para você ter uma avaliação. As avaliações têm que ser bem feitas. E essas avaliações bem feitas têm um custo mais alto. E ninguém nem mede. E depois quer questionar o auditor fiscal, você tem que questionar o auditor fiscal também, com documentos, com base. Se você comprovar para ele com dados, ele não vai, ele vai reconhecer que os consultores, os auditores são especializados, são técnicos, sabe. Agora vai que ninguém faz nada. Convencer o quê? Aí não tem jeito. Né? Eu trabalhei na Fundacentro também muitos anos, a gente sabe, eu tenho um contato com o pessoal do Ministério, tem muitos colegas meus do Ministério, tudo. Então é assim. Então você tem que ter essa questão. Você então comprova. Ah, eu vou ter que comprar essa máscara. Comprova para ele que você não precisa da máscara. Mas ninguém comprova. Todo mundo quer um documento para ficar livre do problema também. Não é assim. Aí chega, tem muita gente esperta.
eu vou fazer um pacote para você aqui, que esse pacote pode chegar aqui que você não vai ter problema. Aí você vai no pacote. Não é assim? É assim que funciona. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de fazer um estudo direitinho sobre isso. Eu estava me perguntando, nós temos uma empresa de consultoria, depois de sair da Furacenta, trabalho com consultoria, com avaliação, há muitos anos. Mas para empresas maiores, que já tem sistema de gestão, já tem... Mas esse posto, se você faz algum trabalho para posto, não fiz isso aqui para a federação, porque os postos nem te chamam. Aquela que você fala assim, ó, tem que medir um benzeno, quanto que custa? Tem isso, pelo amor de Deus, não quero vender isso, não. Tem um ali para mim que faz tudo pacote para mim por X sobre 10. Não é assim? Então, não é barato que sai caro, né? Entendeu? Não quer fazer um estudo certinho da situação. Bom, então vamos lá. Fizemos isso aqui para o sindicato, então calculamos o limite superior de confiança. Então vamos lá, o que nós fizemos? Então nós começamos aqui, primeiro, os laudos aqui, que foi a concentração média ponderada, que foi do frentista e o gerente de pista. Frentista e o gerente de pista. Esses dois casos são a situação que eles ficam mais expostos. Apesar que num posto, é uma empresa pequena, o cara faz tudo. Às vezes o frentista também acompanha o descarregamento, faz medição, não tem uma divisão como está no anexo 2. Mas nós separamos aquelas operações do anexo 2. Tá certo? Nós tentamos separar aquela operação do anexo 2. Então, primeiro, vamos pegar aqui o frentista e o gerente da pista lá, eles ficam mais expostos. O que eles ficam mais expostos são eles. Então, nós fizemos 5, 6 coletas de benzena em cada um, como determina o anexo 13A. Não fizemos uma, não. Fizemos 6. Essa aqui eu acho que foi até 6. Eu tenho os dados aqui, depois a gente mostra, com detalhes. Fizemos a média com 95% de certeza. Então, por exemplo, no frentista deu 0,085. Essa média. O limite da CGH é 0,5. O meu valor de referência tecnológico é 1. Ou seja, isso aqui é 0, não é a média. Isso aqui é o limite superior da média com 95% de certeza. Porque a média deu menor que isso. A média aliás, a média deu menos. A média deu 0,0 alguma coisa. Tem um relatório diferente. Isso aqui eu estou no limite superior, o máximo. É o máximo com 95% de certeza, é isso aqui, na estatística. Entendeu? Então, o máximo que eu obtive foi isso aqui, que representa o quê? 8% do valor de referência. No gerente de pista, deu 0,066, que representa o quê? 6% do valor de referência, ou seja, são concentrações mínimas das mínimas. Além disso, que quando a gente faz uma análise, muitas vezes o laboratório tem um método analítico, que dentro do seu padrão. Muitas vezes, quando não detecta, ele fala assim, menor que o limite de quantificação. Eu não posso falar que é 0, mas praticamente eu posso falar que é 0. Não é 0, menor que 0,00 alguma coisa. Não deu nem para analisar. Muitas concentrações dessa aqui nem deu para analisar. Nós colocamos na média, mas nem detectou. Bom, tivemos outras concentrações de curta duração, que são aquelas operações que falam no anexo 13, no anexo 2. Descarregamento de caminhão, motorista. Alguns deles, alguns são terceirizados, outros não. Aqui deu 0,022, mas essa operação, ela gasta 120 minutos, que nós colocamos de tempo de exposição. Se eu fazer um TWA para ela, deu 0,074. Ou seja, 7,4% do limite. Tem uma atividade de inspeção do caminhão, que ela deu 0,11 ppm, mas dura 35 minutos. Ou seja, uma média ponderada de 0,009%. A medição do tanque deu 0,075. Uma média ponderada em 15 minutos, que ele dura 10 minutos a operação, 0,003. Quer dizer,
Na curta duração, até 15 minutos, eu posso ir até 2,5 de acordo com a CGH. Na avaliação das bombas, 0,072. Da mesma forma, 0,019, o limite, considerando que ele faz isso aqui 120 minutos. Não é todo isso aqui, não é uma atividade rotineira. Ferição de bomba é uma vez por semana, me parece. Uma atividade de medição de tanque é muito rápido também. Eu coloquei 10 minutos aqui, mas às vezes dura até menos. Uma coleta de amostra, tem um posto que coleta amostra, outros não. Também 10 minutos é muito. Se eu fizer a média ponderada no tempo, 0,09, ou seja, muito inferior à média em 15 minutos, 0,09. Muito inferior do que o 2,5 aqui, que é o limite máximo, que é o limite de tolerância, ou seja, deu 0,9% do limite, 1,9% do limite, 0,03% do limite, do valor de referência, etc. Do valor de referência. Então, observa que o valor de referência, esses valores, eu posso falar que são valores exequíveis, porque é muito inferior ao valor de referência. Ou muitos nem foram detectados. Nem foram detectados. Tá certo? Então, esse é o primeiro estudo. Agora, isso mostrando para vocês o seguinte, que, primeiro, o poder público, ou quem foi da comissão tripartite, ou quem introduziu essa norma, deveria ter feito um estudo antes. Agora, aprovou a norma. Aí o Zé Antônio, acho que está tentando lá, junto à comissão tripartite, tentar uma alteração, que é uma situação mais complexa. Eu acho um pouco mais difícil, não sei como é que funciona, que eu não participei de comissão tripartite, mas não sei como funciona. Mas a saída é essa, talvez. Esse é um primeiro estudo, nós fizemos aqui mais de 60 amostras, isso aqui são resultados de médias, tá certo? Fizemos mais de 60 coletas, que vamos fazer mais 100 e vamos estudar, e também com a participação que não adianta, você pode falar assim, mas foi você que fez, Tufi, você foi contratado, você fez um estudo unilateral, então vamos fazer um estudo bilateral, com as duas partes, que entra também o Ministério do Trabalho, a Fundacentro, e chegam à conclusão para ver se altera, se vê se você modifica essa condição e fica coerente, ou então ela vai ficar coerente com o anexo 13A. O outro estudo que nós fizemos foi o seguinte, o outro estudo que nós fizemos foi através dos uniformes. O uniforme, eu já não tenho no uniforme uma metodologia técnica para fazer uma avaliação, quer dizer, uma coisa até nova. O Zé Antônio pediu isso, o Zé Antônio, o Bernardo dá assistência para ele lá. O Bernardo é advogado e é do meio ambiente, da assistência engenheiro de meio ambiente. E nós adaptamos uma coleta aqui, uma metodologia de coleta lá do CETESB. Uma de coleta de solo, a outra de coleta de água em poço subterrâneo. Como é que nós fizemos? Isso aqui, ó, primeiro tipo de coleta. Nós pegamos o uniforme, que a pessoa usou 5 dias, ele ficou usando 5 dias o uniforme. Tiramos o uniforme dele, fizemos uma pesquisa mesmo, quer dizer, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre o assunto. Pegamos esse uniforme, colocamos dentro de um saco com água e fechamos, com um saco e fechamos com zíper. Deixamos 15 minutos, depois de 15 minutos fomos lá, pegamos uma amostra, né, com a seringa, tudo direitinho, colocamos num vidro e mandamos para o laboratório para analisar o teor de benzeno por cromatografia da gasosa. Quais os resultados? Nada. O que é esse limite de quantificação? Não foi quantificado benzeno. O limite tem um valor do laboratório, que é 0,0001 miligrama. 0,0001. Ele não conseguiu enxergar. Fizemos nesses postos aqui, ó. Aqui a amostra, fizemos na Unianálise, laboratório de São Paulo, que é um laboratório de higiene ocupacional bem reconhecido tecnicamente no Brasil, com boa qualidade, e não encontramos. Tá certo? Outra situação que nós fizemos foi o seguinte, foi nas águas de lavagem das lavadoras. Tinha alguns postos que tinha máquina de lavar.
lá em Belo Horizonte. Nós fizemos aqui esse outro tipo de coleta. Pegamos a água, ele colocou o uniforme lá na água, colocou primeiro, fez a metodologia detalhada, está tudo descrito ali naquele hiperlink. Tem, inclusive com a foto. Mas não estou mostrando porque pode demorar um pouquinho. A gente volta lá depois para mostrar. Colocamos na batedora, colocamos na lavadora, pegamos aquela água também num vidro direitinho, mandamos para o laboratório, nada detectado. Abaixo do limite de quantificação. Tá certo? Nesses postos que foram realizados. Outra situação foi a água residual. O que nós fizemos nesses dois casos aqui? Nós pegamos também, tudo aqui pegando uniforme com 5 dias de uso. Pegamos o uniforme com 5 dias de uso, deixou esse uniforme, não, aqui 1 dia de uso, pegamos esse uniforme e deixou ele de molho lá na água. Pegamos a amostra direitinho, mandamos para o laboratório, não achamos nada. A mesma forma, pegamos a outra que nós chamamos na água residual, ele imerso na água, depois de 5 dias de uso. Imerso na água durante 15 minutos, 40 a 1 hora. Depois pegamos a amostra, enviamos para o laboratório e não deu nada. Outra situação, outro dado que nós tivemos aqui é que nós pegamos o próprio uniforme. Aí nós cortamos 40 centímetros do uniforme, que ele usou durante 5 dias, pegamos o uniforme, embalamos direitinho, mandamos para o laboratório, vê se acha benzeno nisso aqui. Não achou também não. Abaixo do limite de quantificação. Então nós fizemos várias situações que nós fizemos nos uniformes. Bom, aí para completar, eu ainda falei com o Bernardo, vamos fazer uma situação. Vamos pegar um medidor de vapores orgânicos. Isso aqui é um medidor de vapor orgânico. Vapor orgânicos é o seguinte: benzeno, tolueno, xileno, estireno, hexano, todos os hidrocarbonetos e mais alguns outros gases. Todos os gases e vapores voláteis. Ele é um sensor que você mede e ele te dá uma leitura direta. Pegamos o uniforme, colocamos dentro do saco zíper, aqui, daquele jeito que nós coletamos a primeira vez. Depois do uso, aquele mesmo do uso, deixamos e medimos aqui dentro. Achou 0,3 ppm de vapores voláteis. O que é vapores voláteis? Quer dizer que é benzeno, não. 250 substâncias, tolueno, xileno, benzeno, hexano, e tudo. Quer dizer, deu 0,3 ppm. Mas fizemos um paralelo com a caneta. Pegamos uma tinta de caneta de vapores voláteis, ela deu 80. Entendeu? Ela deu 80. Só para a título da gente ver que a contaminação do benzeno, ela é praticamente, na roupa, ela praticamente não existe. Agora, esse estudo da contaminação da roupa merece, a gente já falou, o Zé Antônio já levou isso lá, o pessoal da comissão já discutiu isso aqui, que tem que fazer uns outros estudos, perguntou a metodologia, que não existe uma metodologia. Nós adaptamos uma metodologia, porque eu pesquisei tudo enquanto foi bibliografia e não achei nada. Eu achei muitas pessoas, muitos estudos sobre contaminação de uniforme por microbiologia em hospitais. Mas sobre agentes químicos, contaminação de agentes químicos em uniforme, eu não consegui achar nenhum estudo sobre o assunto. Então, quer dizer, a gente precisa, então, a situação merece, talvez, uma pesquisa maior. Nós fizemos esse estudo, quer dizer também que é um primeiro indicativo, né? Que agora vocês, junto com a comissão tripartite, pode avançar mais os estudos. Não quer dizer que meu estudo aí tal, não. Nós fizemos tudo bem feito, tudo dessa maneira. Aqui, ó, tá? Aqui, ó. Aqui, por exemplo, primeiro, da água. Uniforme, calça e camisa, né? Foi colocado durante 5 dias, né?
sem lavar os mesmos. Olha lá, colocamos dentro do saco. Em seguida, foi adicionado água no saco para cobrir todo o uniforme. O uniforme ficou imerso dentro do saco 15 minutos. Pode ir. Bom, após 15 minutos com o uniforme, com auxílio de uma seringa de 20 ml, pegamos o líquido. Pode ir. Ali, colocamos na seringa, né? Pegamos a seringa, né? A amostra. Vai passar, pode passar. Depois essa amostra colocamos no vidro. E esse vidro foi enviado lá para o laboratório, ó, identificado, congelado, que esse para o benzeno não evaporar, colocamos o vidro dentro do gelo, que toda a amostragem de benzeno, tanto nos tubos também, o ambiental, vou mostrar depois, coloca no gelo e mandamos para o laboratório. Aí já é uma coleta que fizemos na máquina de lavar, ó. O uniforme foi imerso durante 15 minutos, depois, em seguida, foi colocado sabão em pó. O procedimento de lavagem foi iniciado de acordo com o programa da máquina. Aí foi coletada a amostra do mesmo jeito, ó. Tá? Pegamos a amostra, levamos, colocamos no vidro do mesmo jeito. Colocamos sob o gelo, a amostra aqui, os vidrinhos dentro do gelo. Coleta e mandamos no laboratório. A residual, a mesma coisa. E a coleta no uniforme. Dá uma paradinha. A coleta no uniforme, nós fizemos ali durante 5 dias, foi cortada a amostra de 4 por 4 centímetros, e ela foi enviada para o laboratório, dentro do frasco, congelado e tal. E depois a análise laboratorial, que é isso aí, ó. Foi feita na urânálise e determinação pelo método de extração de solvente orgânico e análise cromatografia gasosa com ionização de chama. Tá certo? Então tudo está explicado. Aí, ó. Aqui os autos, ó. Descarregamento de combustível. Essa operação. Aqui nós temos toda a concentração. Ó. A data. Vai um pouco mais devagarinho, tá? Aqui, ó. A data, o filtro, a vazão, o tempo de coleta, foi uma amostra de curta duração, concentração. ppm, miligrama. Tá? Pode ir. Aí é uma amostra de inspeção do caminhão. Mesma coisa, o tempo, a coleta, miligrama por metro cúbico, ppm. Aqui é a medição do tanque, que prevê lá, inclusive, no anexo 2. Também esses dados aí, ó. E ali é a aferição da bomba. Também observa que o trabalhador fica com a bomba que está mostrando, ó, fica o tubo ao nível respiratório dele. Também a concentração em miligrama e tal, como nós já mostramos lá. A outra atividade foi essa aí, que foi o coleta de amostra. Tá certo? Que também foram esses resultados. E temos ali, volta lá, que tem lá dos frentistas. Dos frentistas foram feitos igual ao anexo 13A. Aqui, ó, pode passar. O anexo 13A. Dá uma paradinha. Foram feitas 6 coletas, ó. 6 coletas. Então observa que a concentração média foi 0,1 miligrama por metro cúbico. Observa que o valor de referência tecnológico é 3,19. Então a concentração média não dá nem 5% do que o limite. Aqui, ó, limite de tolerância média. O limite de confiança inferior foi 0,95%, o mínimo foi 0,04 a 0,27, ou seja, a média está localizada com 95 de 0,04 a 0,27. Nós colocamos naquela tabela o 0,27. Dá uma passagem. Agora nós temos aqui esse rapaz que é o gerente de pista. O gerente de pista foram feitos aí 4 coletas. Também da mesma forma. A concentração média foi 0,10. O limite de referência foi 3,19. Então, por exemplo, a gente mostra ali, por dados, que o anexo 13A tem alguma outra inconveniente. Outra incoerência, por exemplo. O frentista não precisa de usar máscara, respirador. Mas a pessoa mais exposta é o frentista.
Se você for analisar, o quem fica mais exposto, que esse aqui está no dia a dia. Tem que ir direto. Ó. Agora, aquelas instruções aquelas concentrações de curta duração, medição do tanque, descarregamento, são atividades de curtíssima duração. E a concentração, para você usar uma máscara facial, é difícil. Porque é o seguinte, gente, se vocês observarem ali, quer dizer, a atividade, ela é muito quase que ao ar livre. Agora, nós estamos falando, gente, do benzeno. Não quer dizer que no frentista tem outros hidrocarbonetos, né? Tem outros hidrocarbonetos que têm limites. Tolueno, xileno, a gasolina tem mais os alifáticos. O octano, o hexano, que tem limites também na NR15, né? na CGH ou na NR15. Agora, o benzeno, que nós objetivamos mais o benzeno, praticamente a exposição é mínima, muito ou nada, praticamente. Né? Praticamente. Agora, é lógico que dentro do posto de gasolina nós estamos falando do benzeno. Há outros riscos que têm que ser observados, como o pessoal já discutiu aqui, as áreas classificadas, o risco de explosão. Tanto que o frentista todos eles já recebem líquido certo, adicional de periculosidade toda a vida, né? Em razão do risco que tem na atividade, né? Embora o risco potencial que existe, principalmente de incêndio e explosão. E, agora, a relação dessa que a gente tem que ter cuidado, outro cuidado que a gente tem que alertar aqui, por exemplo, é que o benzeno, hoje, existe uma instrução normativa do INSS que trata da aposentadoria especial. E a instrução normativa do INSS, que trata da aposentadoria especial, estabelece o seguinte, que quando você tem uma substância cancerígena listada como comprovada no grupo 1, lá da lista da portaria do Ministério do Trabalho, portaria 9, de 10 de outubro de 2014, que é uma lista internacional da Organização Mundial de Saúde. E aí nós temos lá o benzeno, nós temos o arsênio, nós temos o níquel, nós temos outros agentes. Segundo o INSS, segundo a instrução 77/2015 do INSS, não precisa de ter avaliação, não precisa nem EPI, nem EPC, nem nada. Só a presença já aposenta com 25 anos e, consequentemente, tem que pagar a contribuição de 6%. Tá certo? Aí, quer dizer, é um pouco difícil, aí que eu falei com vocês. Então, era preferível, então, proibir. Porque vai pagar uma contribuição só da presença, nós temos que provar. A gente discorda bastante dessa situação, mas você tem que fazer um estudo mais completo sobre isso, porque senão você vai generalizar, por exemplo. Você vai numa mineração, qualquer poeira tem um pouquinho de sílica. Às vezes pode ter um pouquinho de sílica. Não a título de provocar uma silicose, que a silicose também pode ser uma substância cancerígena. A CGH classifica como suspeita em ser humano, mas essa lista da Organização de Saúde coloca no grupo 1. Então, é um outro problema que a gente tem que analisar cada caso, porque senão... E a proteção coletiva? Às vezes o processo é todo fechado, o processo é todo umidificado, você não tem nenhuma concentração, você não tem nada. Aí chega a ser esse risco zero aí que a norma do Ministério do Trabalho, do INSS diz. Então, gente, com isso, a gente agradece a atenção aí de vocês, tentamos fazer esse trabalho. É lógico que é um trabalho que é um trabalho inicial, que vocês têm que discutir agora isso na comissão, fazer outros estudos. E vocês também, que são donos de postos, principalmente, avaliem o benzeno. Avalie lá na sua operação de descarga, avalie no frentista, tenha dados. Se você tiver dados, você tem como argumentar. Ah, eu não vou colocar a máscara aqui não, que eu acho que não tem. Não. A NR9 fala o seguinte, olha, você tem que fazer a avaliação para comprovar ou não a exposição. Para subsidiar as medidas de controle. Então, para eu adotar a medida de controle, para eu comprovar ou não, eu preciso de realizar a avaliação quantitativa. Aqui está o nosso contato. Nós, inclusive, temos alguns vídeos no nosso canal lá, pode entrar no nosso site, que nós
colocamos uns vídeos ilustrativos. Essa semana eu vou ter que colocar mais um, e treinamentos que nós sempre promovemos lá na nossa empresa. E nós temos vários livros publicados na editora LTR. Aqui, ó. Aí, ó. Nós temos aqui um canal de vídeo, temos algumas videoaulas e temos cursos que nós ministramos lá em Belo Horizonte. Às vezes ministramos cursos fora, de todo o Brasil, mas uma vez por mês lá em Belo Horizonte a gente tem os nossos cursos lá. Normalmente curso de higiene ocupacional, curso de aposentadoria, o curso de insalubridade, periculosidade, prova pericial, mais nessa área que nós temos esses treinamentos. E aqui eu vou mostrar os livros. Nossos livros são todos editados pela LTR, editora LTR. Então nós temos aqui, ó, o livro de ruído, vibração, esse curso básico de segurança e higiene, que tem tudo, o manual prático de higiene ocupacional. Semana que vem nós vamos dar até um curso sobre isso lá, sobre o curso de higiene ocupacional, avaliação dos riscos físicos, químico e biológico, insalubridade e periculosidade, jurisprudência e sobre periculosidade, acidente de trabalho, doença e prova pericial. Jurisprudência comendada. As súmulas, as orientações judiciais e a jurisprudência. Calor, os gases e vapores, que é outro manual que nós temos, poeira, legislação de segurança e acidente de trabalho, tem todas as NRs e todas as normas pertinentes à segurança e saúde. Então, obrigado. Okay.